graças a Adriana, a gente fez um título da aula mais ou menos assim, não é aula, é a conversa, boca a boca no transplante, porque é boca a boca no transplante mesmo, é isso que a gente quer fazer. Como é que... Ah, tá. Tá joia, obrigada. Então, assim, o que a gente quer, o que eu queria, gostaria que fosse um bate-papo mesmo, tá? Uma troca bem informal entre a gente. Como que fica, o que é a nossa boca, né? A gente já viu, graças a Deus, já deu uma introdução a um pouco a situação de boca. O que é a nossa boca, né? Dentista, quando vocês vão falar, palestra, dentista, todo mundo quer, né? Fala dentista, gênio, sorriso lindo, sorriso perfeito, né? Mas, na realidade, é só que não. Só que não. Espera, deixa eu ver se está voltando. Não está. Então, isso aqui é uma utopia, tá? Que talvez nós tenhamos. Você pode fazer? Gentileza, obrigada. É um pouco de utopia, tá? Principalmente quando a gente fala em Brasil, tá? Pode passar, por favor. Por mais irônico que seja, o Ministério da Saúde tinha um programa Brasil Sorridente. Não sei para quê. Que fez um levantamento epidemiológico de saúde bucal do brasileiro em 2010. É uma tabela horrível, mas é só para mostrar para vocês. Eles fizeram por regiões do país e por faixa etária. E eles mensuraram alguns índices dentários disso que a gente chama de saúde bucal. Um deles, pode passar por favor, é o número de dentes cariados, perdidos e obturados da população brasileira. O que a gente vê aqui? Acho que aqui tem ponteira, né? Não tem. Se a gente seguir aqui, vamos pegar um só. Na faixa tem, então, eles dividindo por faixa etária, de 5, 12, 15 a 19, 35, 44 e 65 a 84. Quando eu estudei odontologia 500 anos atrás, pelo índice da OMS, eles falaram que a criança brasileira tinha que ter pelo menos 3 dentes, no máximo 3 dentes cariados ou perdidos ou obturados na boca, tá? Então, o que a gente percebe aqui é que até 5 anos de idade, volta para mim. Lá no gráfico, no outro. Não, no outro, volta. Aí. Que a criança brasileira hoje está mais ou menos bem. Ela tem um índice fechado de 2,43. Que tá bom, que está mais ou menos dentro do que a OMS planejava para a gente. Agora veja o adulto nosso. Se a gente pensar que esse índice é feito contando 28 dentes, tirando os terceiros molares, os brasileiros de 65 anos ou acima dos 35 anos, eles vão tendo um índice cada vez maior, de 16, e chega ao adulto, na vida adulta, 67. E esse 67 é a custa de dente perdido. Ou seja, o brasileiro adulto hoje tem 1 ou 2 dentes na boca. E a essa população, pode passar para mim, por favor? E aí, nesse mesmo levantamento, eles fizeram, em crianças, fizeram um levantamento de saúde periodontal, que é o sistema de suporte do dente. Então, eles mensuraram por quadrante o quadrante que está rígido, que está sangrando, que tem cálculo, que é tártaro, tá? E que tem bolsa periodontal, que é a perda já do sistema de ligamento do dente com o osso alveolar. E o que eles perceberam, que eu achei mais importante aqui? Adulto nem se fala, todo mundo tem. Mas as crianças já começam a ter quadrante com sangramento. O que significa isso? Se criança tem quadrante, gengiva sadia, não sangra, tá? Mesmo que tenha 1000 plaquetas, não sangra. Se sangra, é porque tem inflamação, tem coisas locais que estão agredindo o tecido, aumentando o sistema inflamatório. Que daí sim, se tiver uma plaquetopenia, vai sangrar. Mas se tiver gengiva saudável, não tem. Então a criança, nossa criança brasileira hoje, de até 12 anos de idade, já tem gengiva sangrando e falando o quê? Que ela não tem higiene, que ela não sabe escovar dente. Pode passar, por favor. E é essa situação que vai chegar ao paciente que vai ter câncer. Então, na verdade, a culpa de quem é? Nós somos nós dentistas. O Brasil tem 500 mil escolas de odontologia, 200, 300 zilhões de dentistas, mas a gente não dá conta do mínimo, que é ensinar a escovar dente.
e ter uma boa higiene. Então é nessa situação de boca, muitas vezes com cheio de cárie, com doença periodontal, com gengiva supurando, coisas assim, que vai chegar no serviço de vocês e ele vai ter um linfoma, ele vai ter um carcinoma, seja lá o que for. E é esse paciente que vai fazer transplante de medula. Nessa situação. Pode passar, por favor. E aí a gente falou... Está funcionando? Obrigada. E aí a gente fala do microbioma. Hoje em dia, se falar de microbioma, é falar o top de tudo. Quando a gente foi no congresso de transplante, hoje a gente vê o quanto o microbioma intestinal está sendo explorado no sentido de se conhecer melhor e ver sua função na doença de enxerto, todas essas coisas. E a gente é feito, 1/3 de nós somos bichos, né? 1/3 de nós somos bichos, quer dizer, se a gente pensar quem somos nós, eu não sei, quem somos humanos, eu não sei mais. Mas a boca tem muito a sua população, a sua microbiota típica, e que ela vive num entorno de cooperação, de homeostase, desde que a gente não quebra essa homeostase. E o jeito mais fácil de quebrar essa homeostase é a falta de higiene. O biofilme se faz depois de 10 minutos que a gente escova o dente. Ele está lá, está aí. Se a gente dá carboidrato, ele começa a funcionar no pior jeito possível, que daí vai causar as coisas. Quer dizer, não tem como evitar a microbiota, a gente precisa dela. A gente precisa ver o quanto a gente desregula isso, e quanto essa desregulação vai causar eventos, talvez, danosos para a gente. Esse é um trabalho publicado agora, em 2007, já mostrando o papel da Cândida, na albicans, né? Na ligação do Streptococcus mutans, que é o que faz cárie, tá? Na etiopatogenia da cárie. Quer dizer, o biofilme está lá, deu carboidrato, Cândida ligou e tudo acontece. Só para ilustrar um pouquinho. Então, isso é um processo que está acontecendo a todo momento com a gente, né? E aí, retorna a nossa situação de brasileiro. Quem que gosta de dentista? Eu não gosto, eu morro de medo. E eu juro para vocês, eu morro de medo de dentista, eu não gosto. Eu gosto de ser dentista, mas é verdade, eu gosto de ser, mas de ir eu evito o máximo. Porque, obviamente, dentista está ligado à dor, aumento de dor. Dentista está ligado ao medo, porque aquele maldita alta rotação faz um barulhinho desgraçado. Ninguém gosta. Ele está associado, o tratamento odontológico está associado a preço. Todo mundo sabe que dentista custa caro, né? E ao acesso, quanto da nossa população hoje, até a gente, quanto a gente vai no dentista, quanto a gente consegue ter um dentista que você tem uma empatia, ou o nosso paciente consegue ir no céu, alguma coisa assim. Então isso basicamente está vinculado ao processo educacional. Isso é uma educação básica de higiene, é uma coisa que a gente tem que fazer, a gente espera que todo mundo da equipe trans fale a mesma linguagem e ajude a potencializar pelo menos essa informação básica da importância de higiene bucal, independente de onde seja, dentro de casa, fora de casa, no hospital, em qualquer lugar. Higiene é higiene, né? A gente tem que ter. Então, de novo, só a educação que vai poder mudar, inclusive, o nosso próprio comportamento em relação à boca, tá? Para não chegar nisso, tá? Isso aqui é um paciente nosso, depois eu conto a história do seu Justino. Mas, bom, posso contar. Esse, na verdade, é um paciente que, o pessoal do transplante lembra, é um paciente que veio fazer transplante com a gente, mas antes do transplante ele passou na hemato, por uma leucemia aguda, primeiro ciclo de químio, chamaram a gente para fazer essa interconsulta. Paciente que estava com um processo de necrose, de uma situação de boca muito estranha, que a gente não é isso todo dia que a gente vê, e chamaram para a gente fazer interconsulta para tentar ajudar, para ver o que era. A primeira pergunta que eu fiz para esse senhor foi, quando foi, o senhor escova dente? Ele falou, Fia, eu sou lá do interior do Maranhão, sou pescador de caranguejo. Eu não vejo escova de dente há muito tempo, nem na enfermaria. Então, isso aqui o que é? Isso aqui é uma situação de placa bacteriana com uma infiltração já de doença periodontal pré-existente que ele já tinha, que com o primeiro ciclo de químio aumentou a necrose da região gengival. Tá?
É isso, é só simples. E depois do primeiro ciclo de química, ele saiu da enfermaria, a gente tratou com antibiótico, bonitinho, foi no consultório, limpamos a boca e os cabelos dos dentes. Isso aqui é só para mostrar que algumas vezes o que parece muito feio, o que piora muito, quando a gente vê o paciente fazendo químio, nada mais é que uma repercussão de uma situação pré-existente. Ele já estava lá, já estava ruim. Aí ele piorou. Então é nesse contexto de Brasilzão louco, de doença, de boca ruim, que a gente vai ter nossos pacientes. E aí como a gente vai lidar todo mundo junto é uma coisa individual, mas que todo mundo faz junto, né? Então vamos lá. Como que... Tem uma coisa interessante, né? Quando a gente encaminha os pacientes para a gente ver, os pacientes vêm para a gente, eles falam assim, mas... Ou quando eu falo que eu sou dentista da Imato, eles falam assim, mas dentista da Imato, você atende que doutor, médico, enfermeira? Por que você... Mas o dente tem câncer? Como é que fica, né? Porque pensa, não, dentista é só dente, mas aquela coisa, uma confusão. Se é confuso para a gente, imagina para o paciente. O paciente vai lá no centro da gente, porque ele tem uma leucemia, um linfoma, ele vai lá para tentar salvar a vida dele. Para salvar a vida dele, ele vai ter que perder o cabelo, ele vai emagrecer, ele vai ter que enfiar tudo no nariz, ele não vai conseguir comer, não pode, e tem que ir no dentista. Por que eu tenho que ir no dentista? E eu vou no dentista com aquelas bocas, e assim, ainda vou ter que perder dente? Olha quanta perda, né? Ainda mais no dentista, por que eu tenho que ir, né? Não gosto de dentista. Aí a gente começa a ver que, apesar das doenças bucais já conhecidas, dentro da Imato a gente tem muita repercussão de doença da doença de base em boca também. Além da gente fazer toda essa orientação de higiene, essas coisas todas, a gente pode ajudar um pouquinho os médicos no estadiamento de doenças. Como, por exemplo, nas infiltrações de mieloma em boca, ou nos linfomas em boca, ou nas leucemias em boca. Então, a gente, de uma certa forma, a gente pode ajudar fazendo as biópsias, identificando essas infiltrações ou essas manifestações em boca. E não é incomum a gente ter nos pacientes adultos, principalmente, tumores sólidos em bocas concomitantes em doença hematológica. A gente tem vários casos já de carcinoma em boca, por causa do fumo, de outras coisas, que concomitante às doenças hematológicas. Então, do ponto de vista de dentista, de odontologia, por que tem que ter um serviço, né? A gente faz esse reforço de higiene bucal, obviamente, para todos os pacientes, inclusive para o cuidador, tá? O cuidador sempre entra com o paciente, a esposa, a mãe, seja quem for, e quando a gente fala para o paciente, a gente fala para a mãe também, tá? E a gente tem a ideia que mesmo do ponto de vista ambulatorial ou hospitalar, a gente tenta adaptar o máximo possível, deixar tudo muito próximo à realidade que ele tem em casa. Então, se o paciente nunca passou fio dental, por exemplo, não vai ser agora que ele vai passar. Vou ficar neurótica comigo com isso, não. Porque a minha preocupação agora, nessa fase do paciente, não é nada com cárie. Cárie é, sabe assim, lá atrás, lá na frente. O que eu não quero agora, a minha preocupação de reforçar a higiene, é que o controle, a homeostase oral, implique o menor possível nas consequências do tratamento que ele vai ter em cavidade bucal. E que isso não atrapalhe o andamento do tratamento do paciente. Não estou preocupada com cárie, não estou preocupada com nada disso. Então, por isso a higiene nesse contexto e a manutenção dela depois da enfermaria é importante a gente deixar claro. Não é cárie a preocupação, é o ambiente da boca. Estar no máximo possível equilibrado, que não vai estar, mas que isso influencie o menos possível no decorrer do tratamento. Então, a higiene a gente reforça, a higiene durante todo o período do tratamento. Coisa de ser antiga na área tem algumas vantagens, né? Quando eu comecei a trabalhar com Imato 30 anos atrás, a gente tinha uma coisa que paciente neutropênico ou plaquetopênico não podia escovar dente, né? A gente tinha isso. Graças a Deus a gente conseguia aos poucos modificar.
Então, o não escovar dente não tem desculpa. Todo lugar, todo momento vai escovar dente. Então, não escovar é mito. Graças a Deus virou mito. A gente também ajuda nos diagnósticos e remoção de infecção de origem odontológica. Cárie é uma doença infecciosa, tá? É bom a gente saber. Cárie é uma das doenças mais incidentes, infecciosas mais incidentes. E a gente também ajuda, então, na manifestação, no diagnóstico e manifestação de doenças de base. Então, isso mais ou menos que acontece antes do transplante. Quando o paciente vai para a enfermaria, na fase aguda do transplante, obviamente a mucosite é a maior preocupação da gente, né? Onde a gente pode interferir ou pode ajudar de uma melhor maneira. Todo mundo sabe que o que é mucosite? Mucosite nada mais é que um processo inflamatório que atinge toda a mucosa e toda a semimucosa. Antigamente pensava-se que era só a camada epitelial que não funcionava, a gente sabe hoje que está tudo envolvido, que aqui era uma sequência de slides animados, mas para mostrar mais a etiopatogenia, para a gente pensar junto o que a gente pode fazer, tá? Na etiopatogenia da mucosite, a gente tem, na verdade, um processo de liberação de citocinas inflamatórias de tudo quanto é lado, que induz a apoptose várias estruturas, estruturas epiteliais e de vaso e tudo. Então, todo um comportamento agressivo. E que isso se faz um feedback positivo durante o percurso do condicionamento e um pouquinho depois. Então, se a gente fala hoje como prevenir ou como tratar a mucosite, está aqui. Na verdade, é isso aqui, desculpa, tontinha. E aí, depois tem o papel da microbiota. Então, a microbiota lá entra na mucosite como um agressor secundário. Tá? Então, vem toda a quimio e rádio, fazendo liberação de radicais livres e fazendo essa chuva de citocinas e inflamação. E aí, a microbiota já está lá e ela aumenta um pouquinho o processo inflamatório. Tá? É mais ou menos isso. E ela, como a mucosite, a gente sabe, ela tem um processo de recuperação normal que dá um pouquinho antes, ela começa um pouquinho antes da recuperação medular. Obviamente, a mucosite não é uma situação fácil para o paciente, apesar de ser temporal, ela não é fácil, ela é dolorosa, ela aumenta a morbidade, aumenta o custo do tratamento, aumenta a nossa sensação de incapacidade do que fazer para melhorar a situação do paciente. Ela pode se manifestar de várias formas, a gente pode ter co-infecções associadas. O principal co-infectante da mucosite é o herpes tipus vírus 1. O vírus da herpes simples 1, ele se aproveita do estado de imunidade alterada e situação de local também alterado e faz contaminação secundária. Aqui é um caso de aspergilose. Aqui eu tinha uma foto com herpes, mas não está aqui. Acho que ficou. Então, de qualquer forma, para a mucosite oral, o que a gente sabe é que não tem tratamento. Nada funciona. Tudo tratamento paliativo. A única coisa que realmente funciona, que alguns trabalhos estão mostrando, que é o fator de crescimento queratinócito, coisa que a gente não tem aqui. A gente tem, fora do Brasil tem. Aqui a gente tem tratamento paliativo. Então, qual é o primeiro tratamento paliativo que a gente tem para a mucosite oral? Manutenção de higiene bucal. Né? Que a gente, pelo menos, a ideia é, você tenta eliminar um pouco ou controlar um pouco o micro-organismo. O uso de substâncias, principalmente a clorexidina, bochecho com clorexidina, durante a fase de condicionamento é importante. Por quê? Porque ela diminui um pouquinho o log de micro-organismo de boca. Tá? E ela tem uma ação que é interessante, que ela tem uma adsorção de mucosa interessante. Então, se o paciente está com mucosite grau 3, 4, não consegue fazer o bochecho, a gente acredita que tem um efeito, a clorexidina tem um efeito residual por essa capacidade de adsorção em mucosa. Então, ela funciona um pouquinho por alguns dias, mesmo que o paciente não consiga fazer bochecho novamente. Tá? A higiene oral é importante, nem que seja nos dois incisivos centrais da frente. Se limpar os dois, está tudo bem. Se ele ficar 3 dias sem escovar dente, não tem problema.
a gente não quer agredir. Tem formas de limpar a boca? Tem aquela boneca, dela, espátula com a gás na ponta, pelo amor de Deus. Isso não faz nada, só agride a mucosa. Aquelas esponjas sextavadas, também elas não retiram debris, tá? Às vezes um bochecho é melhor do que a esponja. A gente usa as escovas bitufo, que elas são bem legaisinhas, elas são individualizadas, o paciente pode escovar 1 ou 2 dentes ou colocar onde ele consegue. Se não conseguir limpar a boca, gazezinha, tira um pouquinho de debris só do dente, está tudo bem, tá? Porque, lembra de novo, é o momento ali que a gente está preocupado. O que a gente tem de tratamento paliativo, além da higiene? A gente tem o laser de baixa potência, que todo mundo acha que é maravilhoso, realmente ele parece ser, mas a gente não tem certeza. Os trabalhos mostram que não se sabe exatamente a potência, não se sabe exatamente a energia, a gente não sabe exatamente que cor de luz, a gente não sabe nada que seja replicável em todos os trabalhos. Todos os trabalhos que vocês forem ver, tem coisas diferentes falando do laser. Na prática, a gente vê o laser é muito legal para dor, ele consegue realmente abaixar a dor. Alguns pacientes têm muito sucesso com a diminuição da gravidade da mucosite para 4 para 2, é legal. Mas existe um levantamento, um questionamento na literatura, que é o que a gente não sabe, o que acontece a longo prazo para esses pacientes. Ou seja, o paciente que faz transplante de medula, a gente sabe que eles têm uma chance maior de ser com os tumores, certo? Principalmente tumor sólido em boca. E a gente não sabe o quanto o laser tem participação nisso ou não, porque a gente está dando energia. A gente dá energia e essa energia mexe principalmente com mitocôndrias, com algumas enzimas intracelulares. Então, a longo prazo, existe esse questionamento na literatura que não está respondendo ainda o que acontece. Mas fica assim, eu acho que o laser é fundamental ou não? Eu acho que o laser é bom? É. Mas se eu não tenho laser no meu serviço, eu vou morrer? Não vou morrer. Porque a gente pode conter outras coisas também para melhorar a mucosite. Existem soluções mágicas, que são misturas de anestésico com antifúngico, com hidróxido de alumínio, que faz melhorar um pouquinho a sensação de dor ou desconforto de mucosite. Nós lá usamos muito cloridrato de benzidamida, porque ele tem uma ação analgésica e anti-inflamatória. Resultado bom não depende muito do paciente, né, se ele consegue não fazer o bochecho ou chupar a pastilha quando tem dor na garganta. E o fator de crescimento é uma coisa que a gente não tem ainda aqui. Eu diria que é cloridrato de benzidamida. Benzidamida é o fluogloral. Legal. A gente usa para frente, não sei, né? Não? Aqui tá. Aqui a gente também tem que ajudar no diagnóstico quando o paciente tem mucosite, principalmente mucosite ulcerada. A gente costumava, né, fazer uma citologia esfoliativa das lesões. Porque, sabendo que o herpes simples tipo 1, ele contamina, ele é muito frequente, incidente na mucosite, e ele contamina a célula epitelial, a gente faz uma citologia esfoliativa e a gente consegue ver no HE a inclusão viral nessas células. Então é importante a gente adicionar coisas no diagnóstico, porque às vezes não é só mucosite, tem co-infecção associada também, como a gente vê aqui, ó, isso aqui é infecção por herpes e aqui a citologia esfoliativa mostrando a inclusão viral. Outras coisas que vêm associada a essa fase aguda é o início do começo das alterações de saliva. Aí sim a coisa fica feia. Toda a quimioterapia, ela atinge glândula salivar. No condicionamento, principalmente, com os quimioestráticos utilizados, eles têm capacidade de danificar não só a estrutura de glândula em termos de acinar, também como ductal. Então, a gente começa a ver nesses pacientes alterações salivares que vão desde eles não têm hipersalivação, eles têm dificuldade de deglutição às vezes, mas a gente começa a ver uma saliva mais viscosa, parece mais clara de ovo, mais difícil do paciente de engolir, que não é tão líquida, e isso tende a permanecer e piorar depois se o paciente tiver doença de enxerto.
O ressecamento labial também, ele é muito importante a gente prestar atenção na fase de imunossupressão, porque qualquer corte, qualquer descamação pode cortar e pode infectar. Então a gente recomenda o uso de soluções lubrificantes, mas não derivadas de petróleo, não usar vaselina, nem manteiga de cacau. A gente prefere como chama? Se também tiver vitamina E associada, o Bepantol, como chama aquele passe em líquido seio? Lanolina, obrigada, lanolina, bem legal, tá? Muitos pacientes passam a língua no lábio, isso é horrível, porque a saliva é muito, nesse momento ela tem um pH muito mais ácido, cada vez que você passa a língua no lábio, você resseca ainda mais, ele não lubrifica, ele não hidrata. Então, evitar isso. Então, na fase aguda, a gente tem essa maior preocupação com a mucosite, como a gente vai ajudar aí os médicos e vocês, a gente trabalha junto para melhorar um pouco a qualidade de vida do paciente nesse momento. Como é que fica a boca no doença de enxerto? Né? Na manifestação aguda do doença de enxerto, a boca ela também participa, mas às vezes é muito confusa, porque a gente não sabe até onde é final de mucosite, doença do enxerto, o que está acontecendo nessa boca. Se o paciente tem diagnóstico de doença de enxerto aguda, a gente vai conseguir identificar algumas alterações bucais já muito precoces. A gente tem, alguns trabalhos mostram o aumento labial, um inchaço labial. Aqui daria para ver algumas vesículas pequenas, como aqui na língua, que parece afta epitiforme. São lesões pequenininhas que podem aparecer. Característica de doença aguda? Às vezes a gente não sabe. O que a gente sabe é que qualquer manifestação na cavidade bucal nesse período vai ser intensamente inflamatória. E vai ser uma repercussão inflamatória muito maior do que a gente esperaria. Na DEC crônica é muito mais fácil, né? A gente consegue identificar as lesões típicas da doença do enxerto. Na verdade, são manifestações diferentes da mesma doença. A lesão de líquen ou liquenoide em boca, ela tem várias subrepresentações. E o que a gente vê na doença do enxerto é isso, são as subrepresentações de uma mesma doença. A gente pode ter na forma rendilhada, na forma ulcerada, na forma eritematosa. E a gente não pode descartar a presença das mucoceles, que são nada mais que cistos de saliva, porque a saliva ou o seu ducto está tão alterado que ela não tem capacidade de ser excretada na boca. Tá? Obviamente que para diagnóstico fechado de doença de enxerto, somente a lesão liquenoide aqui que vai ser constatada, vai ser critério diagnóstico, mas a gente não pode deixar de observar as outras manifestações da própria doença. Como eu já falei, a doença crônica em boca, ela tem várias formas de apresentação e o que a gente vê na mucosa e o que a gente vê quando a gente estuda a saliva, o que a gente começa a olhar a saliva, a gente vê que a manifestação da doença do enxerto, ela afeta de forma diferente as duas estruturas, tanto de mucosa quanto de glândula salivar. Aqui só para mostrar para vocês terem uma noção o quanto é importante depois a gente falar de saliva, aqui são as diversas graduações da doença de enxerto em glândula salivar. Aqui é uma glândula salivar normal, aqui não tem nada. Aqui são células formadoras de saliva, você vê que aqui não tem nada. Então, se aqui não tem nada, como é que o paciente vai fazer saliva? E por que saliva é importante na boca? Por que a gente tem saliva? Saliva é um componente líquido um pouco seroso, tem um pouco de resto de plasma, que tem componentes inorgânicos importantes, que é importante para a remineração do esmalte. O esmalte toda hora a gente está perdendo um pouquinho da camada superficial. Então existe uma troca iônica com a saliva para remineralização. A saliva é importante para manter a homeostase da microbioma, manter tudo em equilíbrio. A saliva é importante para fazer a lavagem de resto alimentar, resto celular na boca. Toda hora a gente está limpando a boca, fora o resto da digestão. Então a saliva tem proteínas, tem sais,
tem uma série de funções importantes. Se o paciente começa a perder essa saliva, vai afetar olfato, vai afetar paladar, vai ficar difícil de comer uma bolacha cream cracker, tá? E vai ter uma série de complicações que é importante que envolve todo mundo, tá? Quando a gente começa a ver um pouquinho mais, a gente percebe a importância deles, né? Então, no paciente com DEC, existe uma diminuição da capacidade antioxidativa da saliva, das alterações iônicas, das alterações proteômicas também, a gente está estudando mais isso, entendendo como é que isso funciona, que leva, de forma geral, à alteração da microbiota oral. Altera a microbiota oral, aumenta o processo infeccioso em boca. Tá? E o que a gente vê no paciente a longo prazo, paciente que fez transplante de medula alogênica e teve doença de enxerto, é aumento de doença infecciosa. E aumento, que já comentei com vocês, a cárie é uma das doenças infecciosas mais incidentes. Então, esses pacientes vão ter aumento de cárie, e é uma cárie chata, é diferente da nossa. Porque é uma cárie que, se vocês vão ver, é aqui no pezinho do dente, né? E aqui, está vendo essa coisa branca aqui? Se fossem nós, seria a placa bacteriana. É neles também a placa bacteriana. Só que a placa bacteriana nele, por falta de saliva, se faz mais rápido. Então, ele acaba de escovar, daqui 5 minutos vai estar assim de novo. E essa permanência vai fazendo com que nessa região, que é a mais difícil de ser escovada, que é essa região aqui perto da gengiva, vai aumentando essas cáries. E essas cáries, elas são agressivas, são agudas e elas tendem a romper, a separar a raiz, que está aqui embaixo, da coroa. Do ponto de vista odontológico, é péssimo de tratar, porque nenhum material da odontologia é feito para ficar em boca seca. Olha só que desgraça. Tá? Então, quando o paciente começa a apresentar a doença do enxerto, e a gente sabendo que isso aqui é o final que pode acontecer depois de 1 ou 2 anos, aí sim eu vou começar a ficar preocupada com cárie. Aí sim eu vou começar a introduzir flúor, fluoreto de sódio, fluoreto cistanoso, porque eu sei que isso é a única medida preventiva associada à escovação que pode retardar esse quadro clínico aqui. Tá? Então é depois, quando o paciente começa a ter doença no enxerto, que a gente vai se preocupar um pouquinho mais com cárie. Na doença de enxerto, então, a gente tem alterações do epitélio, tem alterações na boca, tem ulceração, eritema, atrofia. E isso é uma forma interessante porque nem sempre essas lesões trazem dor. Nem sempre o paciente vai reclamar de dor, o paciente vai reclamar mais de um grosseirão na boca, às vezes. Às vezes, quando é a boca cheia de doença de enxerto, cheia de lesão, o paciente come perfeitamente, sem muito problema. Tá? Quando existe alteração de saliva associado, aí sim começam a ficar mais chatos, eles reclamam um pouco mais de secura da boca, de ardência de boca e dificuldade de erudição. Quando a gente associa essas duas coisas, além da cárie, a incidência de cândida oral também é mais frequente. Aí a gente tem um ambiente propício de desregulação da microbiota, então a gente tem uma maior incidência também de cândida. Se o paciente faz fluconazol, não, mas se ele não faz e eventualmente faz uma terapêutica para doença de enxerto oral, tipo bochecho, aí a gente tem que ficar vigilante na incidência de cândida. E tardiamente, o que a gente vê no transplante, na boca dos pacientes transplantados? A gente pode observar a persistência de algumas lesões liquenoides, ainda como lesão subclínica, mesmo depois do paciente já ter desmamado do corticóide e todas as coisas. A gente pode observar a presença de umas placas esbranquiçadas, que não são da doença de enxerto, aí a gente chama de leucoplasia, que nada mais é de uma lesão branca, que não tem um diagnóstico definitivo. Pode-se ser observado ulcerações, atrofias, infecções, como eu já disse, cárie, doença periodontal, infecção fúngica, muitas vezes cândida, e alguns pacientes podem começar a apresentar aí HPV, em boca também. Tá? E depois as neoplasias orais. Então, o que a gente pode observar? A gente tem um paciente que já fez doença de enxerto, já tratou, já está sempre com corticóide, sem nada,
mas ele mantém alterações epiteliais em boca, atrofia de lábio, a gengiva não está legal, você vê que aumenta, que a mucosa não está legal, apesar dele não ter dor, a mucosa não está legal. Isso aqui a gente chama de doença do enxerto subclínica, porque pela biópsia a gente tem as características histopatológicas ainda de doença do enxerto. Tardiamente a gente pode observar também uma redução do ósteo bucal, da abertura de boca por fibrosamento da boca também, como a gente vê aqui perinasal. Na mucosa também, muitos pacientes ficam com essa língua careca, essa língua lisa, o que é interessante que eles não perdem muito o paladar, mesmo não tendo mais papila filiforme aqui. Essa língua branca, sem nada, e essas placas que vão aparecendo. Essas placas são o que mais chama a atenção nos pacientes depois de 3, 4 anos de transplante. Às vezes, dependendo um pouquinho antes, 1 ano, eles já começam a ter essas placas. Essas placas são o que a gente chama de leucoplasia. Quando a gente não sabe o nome de uma lesão branca, a gente bota a leucoplasia. Só que a leucoplasia, em qualquer um de nós, ela é uma das doenças com alto índice de malignização. Nesses pacientes, a gente sabe, né, que eles já fizeram corticoide, já fizeram uma série de coisas o que faz com que eles tenham maior chance de fazer segundos primeiros tumores. E a boca é um dos principais lugares que se tem esses segundos primeiros tumores. E na presença dessas lesões brancas, a gente tem que ficar vigiante. Tá? Aí, o dentista entra de novo, o que a gente faz? A gente biopsia. É bolo de noiva. Toda vez que a gente vê o paciente, vai biopsiar. Porque, na verdade, a gente não sabe quando essa lesão branca vai se tornar displásica. E aí é uma vigilância constante. A gente tem, nessas lesões, nós temos várias características chegando até a infiltração, de várias características histológicas, não vou entrar em detalhe disso, que faz com que ele fique uma chance de ter segundo tumor, né? Aqui a gente fez um levantamento junto com o pessoal dos Estados Unidos e a gente levantou 25 casos de neoplasias secundárias a transplante. E a gente percebeu que os primeiros sítios, os principais sítios foi a língua, tá? Que começou com uma placa amarela ou branca ou vermelha, na forma de placa, parecida com aquela placa que eu mostrei para vocês. Parecido com isso aqui, tá vendo? Vocês conseguem ver aqui? Esse aqui é um colega, um dentista, que fez transplante com a gente, e ele um dia no corredor falou: Vira, dá uma olhada aqui na minha língua aqui, porque apareceu um treco aqui, faz mais de um mês. A gente tirou o trequinho aqui, é um carcinoma. Isso aqui é um carcinoma. Então, às vezes, a própria lesão maligna nesses pacientes não tem característica de livro que a gente fala, né? Então, ela vem de uma forma pequena, mas na verdade, depois vendo o epitélio, toda essa língua já estava comprometida com a neoplasia. Pode passar. Ah, não, desculpa. Aqui está correndo, não era para correr. Mas de qualquer forma, era outra paciente que tinha uma lesão branca aqui em placa, a gente fazia biópsia nela em vários lugares e ela fez um carcinoma aqui em dorso de língua. Isso aqui também é um carcinoma. Então, assim, para terminar, mas só para falar que do ponto de vista odontológico, a gente trabalha na equipe trans, né, não multi, mas trans. A gente tem essa função, junto com vocês, de tentar dar o melhor conforto, a melhor dignidade ao paciente durante todo o período do transplante e pós-transplante também. O que eu acho legal é que a gente, quando a gente trabalha junto, a gente descobre um que o outro está fazendo e como a gente pode se ajudar. Porque, às vezes, o paciente não fala para o médico, fala para a psicóloga, não fala para o dentista, mas fala para o dentista, não fala para o nutricionista, e a gente junto, a gente consegue formar o indivíduo que está na frente dele e a gente consegue tratar da melhor maneira possível. Então, o dentista tem uma ação nessa equipe também e a gente pode ajudar o paciente, ajudar a equipe de uma forma durante todo o transplante, no decorrer de todo o acompanhamento do paciente. Era isso, obrigada. Pode falar. Eu queria só saber a frequência que vocês fazem o laser. Nós não fazemos. Nós não fazemos. Não tem um protocolo determinado na literatura. O primeiro trabalho que saiu foi do Wellington Eck, do INCA,
há uns 7, 8 anos atrás, ele fez o laser do primeiro dia do condicionamento à pega da medula. Isso é um trabalho hercúleo, porque a dependência do protocolo que você faz, você fica 40 minutos na bomba de cada paciente, do dia 0 até dia 14. Numa característica de equipamento específica. Aí tem vários grupos agora, tem a Geisa de Goiânia, ela fez um protocolo diminuindo do primeiro dia do condicionamento até o dia mais 4. A gente tentou replicar esse lá na Unicamp. Nosso índice de mucosite, grau 3 e 4, não diminuiu comparado com o histórico. O que diminuiu foi o índice de dor. Então, na verdade, depende muito do serviço, depende muito do protocolo que vai ser usado e do tipo de aparelho. Se vai usar com mais energia, menos energia. Não tem um modelo ainda fechado. Lá nós não temos um odonto. Eu trabalho em Santa Marcelina de Itaquera. E aí, há mais ou menos 2 anos, a gente recebeu um aparelho de doação. E aí, eu sou enfermeira, fui até o Hospital São Paulo, fiz o treinamento com a doutora Denise. Então, lá a gente usa assim, quando começa o condicionamento, a gente faz de 2 a 3 vezes na semana, uma frequência de 4 jaulas a gente usa. E aí, se o paciente está lá no COSIT de grau, como ele passou de grau 2, a gente tenta fazer diariamente, que foi uma orientação dela. Mas é aquilo que eu queria ver se tinha alguma coisa diferente, porque é o que a gente tem também, então a gente também fica meio que... Se você vê os últimos, tem um grupo que a gente faz parte, que era o MESC, que é até legal vocês, Multinational Association Supportive Care for Cancer, é uma organização americana multidisciplinar, tem espaço para todo mundo, que tem vários grupos de estudo, que é muito legal participar. Tem vários grupos, a gente faz parte, a gente vai sair, o que faz os guidelines de mucosite, é o pessoal que faz os guidelines. E eles lançaram agora, o pessoal lançou uma revisão de laser, tá? De laser terapia. Continua a mesma coisa, não tem como a gente fazer um guideline, porque cada trabalho publicado é feito de um jeito, usando o aparelho de um jeito. O que seria legal é que você começasse a anotar, você começasse a fazer o seu próprio report, para ver o quanto de eficácia você está fazendo dentro desse protocolo. Porque daí fica uma coisa mais concreta. Porque você vai comparar a tua realidade com a minha, que todo paciente vai para o dentista antes, a gente faz clorexidina, a gente faz várias outras metodologias prévias que podem, associadas ou não, a leis melhorar ou piorar. Então é legal você começar a notar isso e para você ter substância no seu trabalho. Seria muito legal. Eu parabenizo você por fazer isso, mas comece a coletar dados. Seu. Tá? Na instituição que eu trabalho, a gente faz leis desde 2004. E a gente começa o laser, quem faz é o odonto, a gente tem uma equipe, né, de dentistas que acompanham o paciente todos os dias, a partir do condicionamento. Começou o primeiro dia de quimioterapia, já começa a fazer o laser profilático e faz até a pega da medula, se precisar alguns dias até depois, aí vai depender da condição bucal desse paciente. E assim, eu sou enfermeira, trabalho já há algum tempo em transplante também, pra gente é um marcador de águas, assim, tipo, antes e depois do laser. Eu não tenho paciente com mucosite grau 4, nunca mais vi mucosite grau 4, grau 3 em algumas situações. Então, assim, para a nossa experiência, da forma com que a gente faz lá, teve um impacto enorme. A gente fez já um estudo e publicou esse estudo falando do impacto econômico também, né, do laser, porque como diminui dor, a gente diminui infusão de analgésico, introdução de nutrição parenteral, outros ganhos, e diminui o tempo de internação do paciente. Então, assim, nossa experiência lá tem sido bem positiva, já tem, né, há bastante tempo a presença do dentista. E aí a gente vai expandindo, né? O dentista começou a gente fazer uma avaliação prévia desse paciente, agora é bem mais sistemática. E com o aumento dos pacientes fazendo um transplante halogênico, haploidêntico, o foco agora também é pegar esse monte, né, de complicações
nosso protocolo dessa forma tem atendido bem. É um paciente ou outro que foge dessa curva, né? Por algum motivo que a gente não consegue explicar, mas a grande maioria são cenários completamente diferentes do que a gente imagina. Eu esqueci de comentar, tem a crioterapia também. Para quem faz melfalano. Fazer crioterapia também é muito legal. Muito legal. Sou muito associada com a nutricionista, porque daí eles fazem gostosinho, diferente, gosto diferente para o paciente. A crio é muito boa também. Lá a gente faz essa. Pois não? Lá no Bastante de Verão a gente faz tudo isso. E a minha dúvida é que a gente ainda usa anestésio, tipo sedeia. A senhora acha que isso ainda tem recomendação? Eu acho que é o risco. Eu acho o único problema da anestésica é o risco de pneumonia respirativa, né? Se o paciente perder. Eu acho que toda forma de amor vale a pena, desde que bem feito. Eu acho que é esse que é o questão. Dor para deglutição. É o que mais a gente lembrar que mucosite grau 4 envolve essa dor, né? Que se você pegar a escala da Organização Mundial de Saúde, muito menos ulceração, mais dificuldade de deglutição. Aí, assim, para falar do laser, existem fora do país aqueles colares, aquelas coisas todas para aplicação no laser. Aí você vai pensar que o comprimento de onda, sei lá, entendeu? Mas aí às vezes o que a gente faz lá na enfermaria é chupar balinha de benzidamida. Não sei se resolve, mas é o que a gente tem. Também pode fazer. O bochecho com clorexidina, quantas vezes ao dia que é indicado? A gente faz na enfermaria 2 vezes por né? dia. O legal do bochecho é uma coisa que tem que a gente fica bochecho com clorexidina. O lance do bochecho é o tempo de permanência na boca. Às vezes é melhor você colocar 1 ml, 2 ml e o paciente ficar com o líquido na boca por 3, 4 minutos do que colocar 10 ml e o paciente fazer cuspir. Então, somente com corticóide, depois para o tratamento da doença do enxerto, é o tempo. Então, um pouquinho de clorexidina ou depois, no futuro, corticóide, bastante tempo na boca e depois isso. Acho que almoço então. Pois não. No hospital que eu trabalho, no Hospital Brigadeiro, nós fazemos com